Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa live aqui, né, do canal aqui do Sabino aqui, né. Hoje eu vou trazer aqui para vocês aqui alguns casos de ufologia bem interessante aqui, né, com o nosso grandioso Cláudio Suenaga aqui de novo, né, mais uma vez ajudando o canal aqui, né, dando essa honra aqui para a gente aqui, né. Boa noite, né, Riman, né. Então, pessoal, antes de eu começar a live aqui, eu quero falar com vocês o seguinte: eu não tive como transmitir a palestra hoje, né? Que teve aqui com o Edson Boaventura aqui, né? Por quê? A sala lá não é 220, meu computador não liga 220. Então não adiantava querer fazer transmissão e pelo celular não tem condição. Não dá para fazer transmissão com o celular, ainda mais palestras, né? Principalmente com a da claridade, essas coisas assim. Então, eu gravei todinho no celular. Na segunda-feira eu vou postar aqui no canal aqui para quem quiser assistir, né? Vai ficar aqui no canal aqui, né? Fiz um vídeo também com ele pessoalmente, também foi show de bola, hein? Deu 15 pessoas na sala pela primeira palestra aqui de ufologia aqui, foi show de bola, foi sensacional. Então, Cláudio, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez, quero agradecer aqui sua presença de novo, né? Mais uma vez você dando atenção aqui pro canal, né? O Wellington, deve ser já, acho que a oitava. Acho que deve ser a oitava live que a gente Acho também. é a oitava. Acho que é a oitava. Não chega isso, acho que não chega isso não. Estamos aí, cara. Estamos aí. Ainda não. Então agora a gente vai falar sobre o caso interessante que aconteceu, uma abdução que eles contam, né? Aqui de Turama, Minas Gerais, né? O caso Caiana, não é? É o mesmo caso? Exatamente. Não, isso eu posso falar mais porque eu estive com o Caiana, certo, Wellington? Eu estive com o Caiana, acho que isso daí foi lá pelo ano de 2005. Eu não estou me lembrando agora exatamente que ano que foi. É, já tá fazendo quase uns 20 anos aí que eu estive com ele. Foi poucos meses depois dele ter sido abduzido, né? Apenas para lembrar o que aconteceu com o Caiana, o João Caiana, ele estava com a esposa e com os filhos num carro, né? Um carro, se não me engano, até era um Fusca, certo? Era um Fusca branco, eu vi o Fusca, ele ainda conservava o Fusca, e ele disse que estava ali numa estrada ali, né, não muito distante aí de Iturão, a Minas Gerais, no sul de Minas Gerais, né, e ele disse que foi abduzido com carro e tudo, um caso que lembra muito o caso da Bianca, né, da Bianca e do Hermílio Reis, um caso que lembra muito também o caso da Luli Oswald, o caso que aconteceu em Saquarema. E o João Caiana nos contou assim vividamente tudo o que aconteceu com ele. Tive aí a honra e o prazer de conhecer todo mundo, a esposa, os filhos, todos estavam lá na casa dele. E ele disse que passou por todos aqueles procedimentos padrões que a gente conhece em abdução. Os seres colocaram ele em mesas para examinarem. Parece que fizeram uma biópsia neles, tiraram um pedaço da carne deles, até mostrar as marcas, eu até acho que fotografei. E os filhos, né? Os filhos também foram sequestrados juntos e tinham memórias, tinham lembranças disso daí. E eles nos contaram, eu gravei tudo isso, tenho tudo gravado, vou um dia colocar tudo isso, todo esse material aí à disposição aí, espero que eu possa colocar. Eu não pude até hoje ainda é, escrever algo a respeito de maneira mais É muito sistemática. corrido, leva tempo, né? Não, eu tenho, além desse caso, eu tenho um monte de outros casos que eu pesquisei que eu não pude até hoje escrever nada, entende? É porque, sabe, exige muito tempo, exige muita dedicação aí, e eu, às vezes, geralmente estou ocupado com outros casos e tudo mais, né? Mas eu ainda, claro que eu ainda espero poder falar bastante desse caso aí, pegar todos os detalhes, né, que eu colhi, e é um caso que, assim, envolve aspectos tanto de abdução quanto de contatismo, Wellington, porque ele também recebeu mensagens desses seres, os seres passaram algumas mensagens para ele, orientações para ele, e ele se tornou até uma pessoa, não sei
como é que ele ficou mais tarde, mas na época que a gente conheceu ele, estava junto com o Pablo, né, o Pablo Villarrubia Malso. Na época que a gente entrevistou e conheceu ele, ele estava assim, muito tendente a um esoterismo e a filosofia da nova era. Ele estava abraçando a filosofia da nova era, o esoterismo, e estava assim fazendo vigílias constantes. Ele achava que esse OVNI ainda estava o tempo todo observando ele. Tanto é que quando a gente estava na casa dele, a gente estava à noite, né? Já era ele umas 9, 10 da noite, a gente estava sentado no quintal da casa dele, e a gente ficava olhando para o céu, e ele achava assim, qualquer coisa que passava no céu, falava, olha lá, aquilo ali é um OVNI. Ele estava meio que obcecado com o negócio. E também ele ficou um pouco místico, esotérico, e tinha até um sujeito lá que estava fazendo operações mediúnicas, vejam você, um sujeito lá fazendo operações espirituais mediúnicas na casa dele. Tinha muita gente reunida na casa dele. Era um entra e sai enorme, e ele achava que de alguma forma os seres haviam incumbido ele de algum tipo de missão, né, como acontece com a maioria dos casos. E ele disse até que ele adquiriu certas capacidades paranormais também, voltando aqui ao lance parapsicológico. Ele achou que ele tinha adquirido algumas capacidades e a inteligência dele tinha aumentado, sabe? A percepção dele, a sensibilidade, o conhecimento. Ele era eletricista, né? O nosso amigo aí, o João Caena, era eletricista, e ele achou que até assim a habilidade profissional dele tinha melhorado, sabe? Tudo isso daí. E aquilo, agora, foi assustador, certo? Foi assustador, e foi assim um típico caso de abdução, né? E que misturou alguns lances de contatismo também, né? Como é curioso isso, porque você tem esses elementos comuns com o caso da Bianca do Hermílio Reis e com o caso da Luli Oswald, que foram sequestrados com o carro. E lembrando que o caso da Beth Barney Hill, o primeiro caso de abdução que aconteceu em 61, claro que o primeiro foi Vilas Boas, mas o caso Beth Barney Hill entrou para a história como o primeiro, porque o João Martins e o Olavo Fontes e Buehler não divulgaram o caso Vilas Boas logo de cara, demoraram 10 anos para divulgar o caso. E o caso Beth Barney Hill passou para a história como o primeiro, e o caso Beth Barney Hill é justamente um caso de abdução de um casal que acaba sendo, no caso não foi carro e tudo, mas eles foram tirados dentro do carro, né, e levados para o OVNI. No caso da Luli Oswald, dos anos 70, ambos dos anos 70, tanto da Luli Oswald quanto da Bianca e do Hermílio, eles foram levados com carro e tudo. Aí no caso do João Caena aconteceu também o mesmo, eles foram levados com carro e tudo para dentro do OVNI. O carro do João Caena era um Fusca, ele até ele estava mantendo esse Fusca até com muito carinho. Bom, então vamos lá. Senão eu vou ficar falando aqui só do caso Caena. É um caso bem. Tem bastante coisa. Hoje eu vou passar aqui para frente, né? Para o próximo caso, então, né? Qual que é o outro caso aqui que eu escolhi? Eu tirei muito caso aqui do canal do Cláudio, né? O Cláudio tem muitos vídeos de casos interessantes, né? Que dá para a gente fazer uma pesquisa. Próximo caso, o Danilo Rodrigues está falando um caso aqui para você falar dele, que chama O Caso da Amizade. Ah, sim. Sim. Esse caso é muito interessante. Danilo. Eu agradeço. Como é que é o nome dele? É o Danilo Rodrigues. Danilo, um abraço aí. Então, eu fiz a reconstituição desse caso, e até porque é um caso. Esse caso, eu acho que foi um dos poucos aí a abordar. Né? Um caso muito, muito, muito bizarro, e que pouca gente reconstituiu e tudo mais. Eu levantei esse caso, o caso que eu conheci lendo um livro do famoso ufólogo italiano Alberto Perego, que era um diplomata, uma alta autoridade italiana,
um cara muito, sabe, da alta estirpe mesmo, e ele era ufólogo, né? Assim como tem vários outros diplomatas que eram ufólogos, a gente sabe muito bem. Gordon Creighton, por exemplo, era um deles, né? Brisley LePoet Trench, certo? Que escreveu aqueles famosos livros A Invasão dos Discos Voadores e tal. Então, tem vários diplomatas que eram ufólogos. Um deles era o Alberto Perego. Aí ele escreveu vários livros, ele deixou vários livros também, muito importantes. E um desses livros dele, que eu tenho original dos anos 50, está por aqui. Eu poderia ter pegado, mas deve estar em algum lugar aqui. O Alberto Perego, ele fala desse caso, né? Ainda que rapidamente. Ele falou ali em 4 páginas, acho que não passou disso. E eu fiquei muito intrigado com esse caso, Wellington. Aí fui pesquisando, encontrei muito material aí na internet. Foi lançado um livro alguns anos atrás, muito detalhado do caso. E o caso da amizade aí, para quem nunca ouviu falar, é mais ou menos o seguinte: é um grupo de pessoas numa região litorânea da Itália que acabaram, segundo eles alegaram, né, entrar em contato com seres que mantinham bases em vários lugares da Terra, e numa delas ali na Itália. E esses seres, eles eram muito altos, né? Havia uma etnia lá desses seres que eram muito altos, tinha mais de um ser lá de quase 3 metros de altura, e outros seres pequenos, né? 1 metro de altura. E esses seres entraram em contato aí com o grupo, passaram a se relacionar com o grupo e transmitiram uma série de informações, mensagens, e eram contatos regulares que eles tinham com esse grupo, e eles ficaram sabendo aí de muita atividade alienígena desses seres que estariam até mesmo travando guerras, né? Segundo eles, travando guerras com outros seres. E, por exemplo, final dos anos 70, houve observações de explosões na costa italiana, estranhas explosões, e que não foram explicadas, e aí eles explicaram como se fosse parte aí de uma guerra entre esses seres, que eles diziam que era uma facção que estava tentando prejudicar a Terra, e tinha outra facção tentando defender a Terra e tudo mais. É um caso cheio desses detalhes, e assim, o que talvez mais, né, o caso mais chame a atenção é que praticamente é um dos únicos casos de contatismo em que você tem fotos dos seres, certo? Foi publicado até no livro o próprio Perego publicou essas fotos. Tem fotos desses seres aí, e na verdade, quando você vê as fotos, é um casal, mas assim, são pessoas normais, certo, Wellington? Não tem nada de diferença praticamente conosco. Mas assim, o que é curioso nessas fotos, Wellington, é o seguinte: essas fotos foram tiradas lá nos anos 50, certo? Meados dos anos 50. Bem na época do Adams, que aquela era dos contatados dos anos 50. E aí numa você vê o casal, né? Tem acho que duas ou 3 fotos só mostrando lá o casal, e esse casal, assim, ele tá vestido de maneira muito moderninha, sabe? Usando óculos escuros, os ETs estão usando um tipo de um óculos escuro, assim, com roupas muito futuristas, e parece que estão bem, sabe? Assim, não parece que estão nos anos 50, parece que estão bem à frente do tempo, certo? Agora, claro, pode ser mero adereço, lógico, e mostram também o interior do OVNI, quer dizer, é o único caso de contatismo em que os seres permitiram serem fotografados, e que fossem fotografados o interior do OVNI. Aí o interior do OVNI, ele é minimalista, painéis assim, só tem umas cadeirinhas, uns painéis muito simples, muito minimalista. Agora, bate também com muitos relatos de pessoas que estiveram dentro de OVNIs, e que alguns até que dizem que
que trabalharam em reengenharia de OVNIs, bate porque o interior do OVNI é realmente aquilo. Sempre você fala que é muito simples, não é aquele negócio de botão, né, de equipamento, é um negócio muito simples, assim, e tem essas fotos. É claro que tudo isso é muito duvidoso, certo? Existem várias, nesse livro mesmo que foi lançado aí há pouco tempo, muitos acusam de que, na verdade, tudo isso aí foi uma farsa, uma mera montagem, né? Uma mera invenção aí de muitas pessoas que estavam envolvidas nesse caso aí. E só que tem outros que, claro, como sempre, por outro lado, tem outros que garantem que tudo aconteceu realmente, né? E esses seres, eles ficaram mantendo contatos com esse grupo aí durante aí, eu acho que uns 30 anos, por aí. Depois cessaram, né? Depois cortaram os contatos e ficaram mantendo contatos com muito tempo com esse pessoal aí. E, bom, acho que é isso aí, Wellington. Tem outros detalhes aí. Quem quiser saber mais, é só entrar no meu canal. Eu fiz um vídeo sobre isso, Wellington, né? Tem um vídeo lá. Eu acabei de falar aqui, o conteúdo daqui, gente, é analisado, que eu tirei, a maioria tem tudo lá no canal do Cláudio. Aqui a gente vai fazendo só um resumo, né? E um bate-papo. Falar aqui em detalhes, cada um ficar. Cada caso, fica 1 hora falando de cada caso, entendeu? Por isso que exatamente. A gente vou falar só o essencial. Tem vídeo lá que você fala 1h30, que eu já vi. Isso. E também, gente, nessa audiência também, o que acontece, Cláudio? Você sabe que está tendo uma reeleição do Trump. E ele está prometendo fazer muita revelação de coisa depois que ele ganhar. Só que, na verdade, não vai ter, na minha opinião, nada. Só faz promessa de ganhar a eleição. Certíssimo, você está certíssimo. Ninguém pode nem tocar o assunto que vai até preso. É isso que eu tenho até falado aí, porque... isso que está fazendo lá, essa reunião. Em torno do Trump, desde o primeiro mandato dele, 2016, se cria em torno do Trump uma expectativa que é muito irreal, eu acho, né? Porque o Trump é um cara, é um outsider, certo? Ele não é um cara do... né? Não é um cara ligado aí ao Deep State, essas coisas. Então ele vai revelar. Não é bem assim, certo? O Trump é da elite, ok? Você esquece que ele é bilionário? Ele é da elite, certo? Ele pode não ser, talvez, um cara que esteja até a medula, certo? Ligado com a maioria que ocupa o poder aí. Ele pode ser que seja um cara que não esteja... Como o Kennedy, né? As pessoas querem ver o Trump, uma espécie de John Kennedy, sabe? Como é que é? O cara, ele é da elite, mas ele é da elite, mas ele mantém uma postura e uma independência em relação a isso e age muito de acordo com ele mesmo. As pessoas querem pensar assim, né? Só que o Trump, no primeiro mandato dele, né, Wellington, vamos lembrar aqui, ele também prometeu isso aí. Eu lembro que uma entrevista que ele deu para o Alex Jones, certo? Quando ele estava se candidatando em 2016. Ele deu uma entrevista para o Alex Jones que ele prometeu também, ele falou que ia liberar, certo? Imagina, o Alex Jones perguntou tudo para ele. E eu me lembro dessa entrevista. Ele falou, não, comigo eu vou acabar com isso, fez nada, né? Não liberou nada, que eu saiba. Ele não, e aqui também, eles estão falando o seguinte, Cláudio, que os norte-americanos, dizem que possuem evidências de OVNIs que existem, incluindo vídeos e fotos em alta qualidade. Ele não vai liberar isso. Não sei para que eles fazem isso. Quem falou isso? Eu acabei de publicar uma matéria no meu Patreon sobre o Elizondo, né? Reunindo tudo que o Elizondo andou falando, o Luiz Elizondo. Olha, o Elizondo, ele falou isso também. Ele falou que também, aqueles 3 vídeos que foram liberados, certo? Do Tic-Tac e tal, aqueles lá, apesar de terem até impressionado as pessoas, né? Falando, nossa, né? Não mostram nada praticamente. São vídeos preto e branco, com uma baixa resolução. Mesmo assim, as pessoas ficaram impressionadas. Aí o Elizondo falou assim: olha, se vocês estão impressionados com isso, como é que vocês iam ficar estarrecidos com os vídeos de alta qualidade de 4D, ele falou, 4, né? Qualidade de 4D lá, que ele falou que de altíssima definição, colorido. Acima do 3D, né?
que ele falou Aí, que o governo possui, né, que as esferas de inteligência possuem, mas que não divulgam, né? E, e ele falou que tem isso daí. Agora, falta divulgar, certo? Agora, é o seguinte, Elton, isso aí, cara, a gente pode ficar também umas 10 horas falando sobre isso. As implicações disso uhum. tudo, sabe? Porque, A veja, gente sabe que ele se esconde, né? Que ele sabe. Não precisa nem claro, falar, né? claro. Agora, a agenda do governo, né? A agenda do governo, ela, como eu já falei várias vezes também, já falei aqui também isso daí, né? É uma agenda que é assim, cara, um certo momento eles abrem o assunto. Reparou que é assim? Eles vêm, admitem o assunto. É que nem essa abertura que houve uma certa abertura, né? A partir de 2016, 17, em relação ao fenômeno OVNI, certo? Houve uma certa abertura e num certo momento a gente pensou assim, puxa, agora vai, não foi? Todo mundo, você não pensou isso, todo mundo pensou, agora vai, agora eles vão liberar, vão falar tudo. De repente eles fecham tudo de novo. Aí esses informantes vieram, o David Grush, por exemplo, o David Grush, que está até agora falando, né? Que, insistindo. Só que aí que está também, Wellington. Note que existem pontos em comum entre É isso aí Groucho que e as pessoas ficam Elizondo. esperando que Eles não vai falam, acontecer. eles falam e não apresentam nada. Não Nada. vai acontecer Certo? nada. Eles falam que eu participei, eu era o oficial. O Elizondo, ele adora falar isso. Eu era o cara que cuidava dos resgates de OVNIs, eu era o responsável pelo setor de operações inteligentes para lidar com o fenômeno e tudo o que acontecia, a gente pensava até, ele falou isso aí, a gente pensava em até fazer armadilhas para OVNIs, não é o que ele falou, porque segundo ele constatou, os OVNIs eles são atraídos por radiação nuclear, né? Não perguntem por quê, de alguma forma eles gostam de, eles são atraídos por radiação nuclear. Ele falou, eles pensaram, olha só o que o Elizondo falou, que eles chegaram a pensar em fazer armadilhas, né? Por exemplo, pegar um avião, colocar algumas bombas nucleares nesse avião para atrair um OVNI, para o OVNI seguir esse avião para eles, de alguma maneira, abater esses OVNIs. Segundo o Elizondo falou também, há uma sede, né? Há uma fome por parte de todos os governos do mundo para abater OVNIs, para fazer reengenharia. Então, eles querem... há uma corrida, né? Há uma disputa entre as nações, as superpotências, para conseguir abater um OVNI, para, a partir desse OVNI, poderem chupar aí a tecnologia, né? Fazer reengenharia. O Elizondo falou disso, olha, tudo isso são alegações fantásticas que esses informantes estão aí dizendo, como o próprio David Grush também, e depois aí o governo, que num primeiro momento admitiu, ele fala que não, isso tudo aí não existe prova nenhuma, né? Você não viu aí o ano passado, o congresso que a NASA fez, primeira grande abertura que a NASA fez, liberou um relatório. Isso foi uma verdadeiro balde de água fria, uma tremenda decepção. Foi igual aquele relatório de Roswell, né? Dava a impressão que eles iam falar, contar. No final, foi uma decepção total. Simplesmente disseram, não Não tem existe nada. nada. Eles falaram, não existe prova nenhuma, estamos ainda buscando, certo? Precisamos ainda de muitos dados científicos. Nada. Quer dizer, então é assim que o governo age. Isso daí, né, isso aí se chama psicologia reversa. As pessoas deviam estudar mais psicologia, sabe? Essas coisas, estratégia militar, sabe? Tudo isso aí. As pessoas deviam estudar mais para entender o que acontece. Só isso é uma psicologia reversa, o Wellington. Sabe? Quanto mais o governo nega o assunto, mais as pessoas acreditam nele. E é Sabe? verdade. Não é verdade? O Danilo Rodrigues tá mandando você falar assim, falar sobre o caso na Turquia, sobre suas filmagens dos OVNIs na época. Sim, aquele caso de Kumburgaz, né, da Turquia. Deve Da ser isso que ele está Turquia. falando. Tem até no meu Isso. canal também. É só entrar lá que eu fiz um vídeo enorme contando tudo sobre esse caso Kumburgaz aí. Então, esse caso que foi gravado por era um vigia noturno, certo? Lá da costa era uma praia lá na Turquia, muito bonita, aliás, um lugar de milionário, sabe? Uma praia de milionário, cheia de iate e tudo mais. E era um vigia lá, era um vigia de um local, e ele
ficava à noite tomando conta e não tinha o que fazer, sabe? Um tédio desgraçado. Aí ele resolveu pegar uma câmera e ficar fazendo vigília. Ele falou, quem sabe eu não vejo um OVNI aí. E aí, nessas daí, ele acabou notando lá uma bela noite que tinha um OVNI em formato de meia-lua, ficava pairando, ficava parado sobre o mar, e ele com a câmera, uma câmera dessas, acho que na época era VHS, algo assim, e ele começou a filmar, botava a câmera no tripé e deixava filmando, ele ficava filmando horas, o objeto ficava sempre parado, imóvel, certo? Sempre imóvel, e ficava ali simplesmente sobre o mar. E acontece o seguinte, acontece que como foi muito tempo de filmagem, né? E uma dessas filmagens, aí quando ele dava o close, deu a impressão, uma dessas filmagens, que até abriu uma portinhola, uma janela do OVNI, e apareceram até uns seres tipo Greys, assim, deu para ver mais ou menos uns seres tipo Greys, e muitos ufólogos também referendaram esse caso aí. Alguns ufólogos chegaram a fazer vigília nesse local, chegaram a fazer um congresso de ufologia nesse local aí, né? Chama Comburgás, né? É o nome do local aí. E chegaram a fazer vigília, e alguns ufólogos, entre eles estava aquele ufólogo, aquele que retirava implantes, o médico, um dos médicos lá que era um especialista em retirar implantes, né? Escreveu um livro aí sobre implantes e tal, e ele estava nessa vigília e disse que viu esse OVNI, confirmou. Agora, aconteceu que muita gente fez análise desses vídeos, certo? Alguns céticos fizeram análises muito rigorosas desses vídeos aí e constataram, infelizmente, que haviam muitos elementos de fraude contidos nesses vídeos aí, certo? Esse OVNI aí, muitos chegaram a... Por exemplo, o modelo desse OVNI, você não encontra o modelo desse OVNI em nenhum outro caso. É o único caso em que aparece esse modelo de OVNI, né? É um OVNI meia-lua, que tem até umas faixas assim, certo? É metálico mesmo, mas ninguém conseguiu, não tem nenhum caso semelhante a esse. Então já é um negócio assim, poxa, você tem que ter algo semelhante, certo? No meio aí da ufologia, aí não tem. E outra, alguns constataram que esse OVNI... O que existe mais é desenho, né? Retrato falado, né? Então, aí alguns disseram que esse OVNI, ele poderia ser das duas uma, ou poderia ser até o reflexo de alguns navios que eram muito comuns na região, né? Navios grandes, que é uma região de mar ali, muito iate e tal. Alguns chegaram a dizer que isso aí nada mais era do que eram navios que ficavam por ali na região, ou até iates, e que partes desses iates ou navios eram refletidos pela luz e parecia um OVNI meia-lua. Alguns chegaram a dizer. Eu acho que não era bem isso, certo? Até porque o OVNI estava muito alto, ele não estava numa altura dos iates, nem de um navio. Ele estava muito alto. Então, acho que não era exatamente isso. Agora, um outro sujeito lá, ele falou que poderia ser até uma parte para a lente da câmera. O cara fez um macete, de filmar a própria lente, né, da câmera. Ele colocou o foco de uma maneira que a própria lente pegava um pedaço da lente da câmera e aquilo ali parecia um OVNI. E o cara lá, um especialista em fotografia, ele mostrou que podia ser isso mesmo, né? Porque ele pegou uma lente e fez algo igualzinho, reproduziu igualzinho lá, usando uma lente. Então, mas ficaram várias dúvidas, Wellington, várias dúvidas, porque até hoje, esse caso eu acho que ele tá muito dividido ainda, tem muitos ufólogos que continuam defendendo esse caso, né? Não ficou um negócio assim, cabal, sabe? Falar, não, é uma fraude mesmo, acabou. Não ficou, ainda tem dúvidas, ainda pairam dúvidas a respeito desse caso aí, certo? Agora, é um caso único, Wellington, né, de um OVNI que ficou meses sendo filmado e ficava parado ali e tal. Eu acho isso daí muito estranho, porque, veja, um OVNI parado ali, né, do jeito que ficava, durante horas, a noite inteira parado, por que a Força Aérea não foi lá e derrubou? Entende? Estranho, né? Não tem sentido, entende? Iam deixar um OVNI o tempo inteiro parado lá e ninguém ia fazer nada.
Claro que eu detectava o OVNI pelo radar, imediatamente teriam que vir aviões para interceptar esse OVNI. Não teve nada. Então Com é estranho, certeza, né? não é? É estranho. Ia virar um alvoroço, como se diz, né? Então, Jorge, falando aqui pra você aqui, ó. Lembrando que Elizondo perdeu tudo. Emprego, hoje mora em um trailer com sua esposa. Olha que situação, hein? Sim, exatamente. O Elizondo, ele falou que ele foi... Porque, veja, ele não podia sair falando disso aí. Ele era um funcionário ainda do Departamento de Inteligência dos Estados Unidos, certo? E ele disse o seguinte, ele disse que renunciou ao cargo, porque ele não aguentava mais, sabe? E ele achou que ele tinha que, de alguma maneira, fazer com que aquilo ali vazasse, certo? Aí ele disse que renunciou, mas mesmo renunciando, ele não podia contar segredos. Quando você se compromete num cargo, você não pode, nem mesmo depois que você sai desse cargo, ficar falando, certo? Você está cometendo, você está quebrando os protocolos. Ele quebrou o protocolo, saiu falando, entende? Ele até disse que não era um cara que não gosta de falar muito, porque ele é tímido, não sei o quê. Agora, ele perdeu a timidez, então ele saiu falando, fala até hoje, fala muito, e aí, segundo ele conta também, eu não sei, cara, se isso é verdade, certo? Ele diz que ficou numa pindaíba e foi humilhado, né? Óbvio que aconteceria isso, o pessoal caiu de gozação para cima dele, ele perdeu o respeito, as pessoas passaram a desrespeitá-lo e sofreu bastante, ficou, né? Mas ele acabou de lançar um livro aí, viu? Chama-se Imminent. Não sei se vocês viram aí. Eu até tenho esse livro aí. Eu já adquiri esse livro, eu tenho esse livro, né? Chama-se Imminent, o livro, ou Iminente, né? E em que ele está contando aí. Só que é o seguinte, olha que coisa curiosa, gente. Não sei se vocês estão sabendo disso. Você pega o livro aí, tá tudo censurado o livro. Entende? O livro, sabe, assim, o livro, antes de ser lançado, ele passou pelo crivo aí do Departamento de Inteligência, e o livro não foi publicado assim, certo? Como ele quis. E aí a editora teve que submeter o livro ao crivo e o governo o livro está todo censurado, tem muitas partes lá que está tudo riscado, assim. Você não lê nada. Não dá para entender nada, né? Entende? Agora, esses caras aí, olha, vamos dizer, o David Grush, por exemplo, certo? Era um cara de altíssima patente, e segundo eu vi, porque é aquele negócio, a gente tem que constatar se esses caras realmente são o que eles falam que são, ou que foram. Né? Por exemplo, o David Grush parece que tudo indica que realmente é aquilo que ele está dizendo que ele era, porque eu vi vários sites, muitos sites investigativos aí, muito pesados, que fizeram um levantamento da vida do Grush, constatou que realmente ele falou a verdade. Não, tudo aquilo que ele falou da biografia do Grush, né, o Grush é praticamente um herói de guerra, certo? Ele tem várias condecorações, uma carreira militar sólida, e o cara, aquilo não dá para entender também, não, Elton. Eu acho que, veja, vamos pensar que você jogaria a sua carreira fora, cara, você tem uma carreira militar lá, construída, sei lá, 20 anos de carreira, 10 anos de carreira militar, é muito difícil você... olha, já é uma peneira desgraçada você virar um oficial, certo? É um em cada, sei lá, 1.000, 10 mil que consegue. Já é uma peneira desgraçada. O cara vira um militar de alta patente. De 10 um, né? Se for contar, né? Exatamente, de alta patente, um emprego dificílimo, certo? O cara enfrenta tudo, faz sacrifícios e tudo, e tá lá, certo? E o cara o cara teve acesso, viu tudo aquilo. Né? Aí o cara pensa assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair contando para todo mundo aí, né? Só que eu vou perder meu emprego, provavelmente vou também vou ser defenestrado pela minha família, né? Vou sofrer várias represálias, posso até correr risco de vida também, né? Porque o que impede dele ser... Olha, se tentaram até matar o Trump, entendeu? O que impediria de eliminar um sujeito desse? Né? Ninguém nem ficaria sabendo, certo? O cara se arrisca a tudo isso. Você tem razão. E a
A história que eu ouvi do Pacatini também é assustadora. Por que ele sumiu durante 20 anos, né? Do jeito que eles tentou matar ele. É impressionante ele contar lá no Paranormal Experiência lá, é impressionante, é assustador. Exatamente. Não, olha, veja, rapaz, todo mundo que se mete muito nesses assuntos acaba sofrendo uma represália ou outra, algum problema ou outro, certo? Todo mundo. Assim, você não precisa necessariamente eliminar uma pessoa fisicamente. Você tem hoje muitos métodos que você pode usar para destruir a vida de uma pessoa, certo? Então, necessariamente não precisa ser eliminado, mas a sua vida pode ser destruída, certo? Hoje você pode, por exemplo, congelar a conta bancária de qualquer pessoa, tudo é virtual, certo? O que impede de congelar a sua conta bancária? Não, você sabe que o Edson contou que eu fiquei assustado, que eu fiquei espantado? Que eles entram no seu celular e apagam coisa sua. Como? Como é que eles entram no seu WhatsApp sem você saber para apagar uma coisa, uma conversa sua, um vídeo seu? Isso é muito. Isso aí, cara, se eles quiserem fazer, eles fazem. Eles fazem, é tranquilo para eles isso daí, certo? Porque hoje, cara, você tem hackers aí, né? Eles trabalham muito com hackers que conseguem hackear qualquer sistema, certo? Qualquer conta, entrar, quiser fazer, eles fazem, entende? Então, não tem conversa não. Hoje não existe mais liberdade, não existe mais privacidade. Acabou a privacidade, acabou, sabe? Se eles quiserem fazer, fazem. Essa é a grande verdade. Você não tem como se proteger, né? Então, o que acontece com esses caras aí, David Groff, Elizondo e companhia, certo? Eu acho que é jogar a vida fora, de certa forma. Tá certo? Será que vale a pena realmente? E o cara vem, conta essas coisas e não traz uma prova. Se ele trouxesse uma prova, seria a total revolução, né? Total mudança de paradigmas. O cara entraria para a história. Agora, o sujeito vem e só fala, e aí o que acontece com o sujeito? Aí depois ele vai dizer, caí no ridículo, as pessoas estão debochando, ou ninguém está acreditando em mim. Olha, ele teria que esperar isso já. Ele teria que esperar isso, porque como é que o cara vem e fala tudo isso e não apresenta nada? Certo? E vai ficar sempre aquela dúvida, o cara o que é? Ele está, na verdade, sendo um desinformante, ele tá servindo a uma agenda, por exemplo, como diz o Charles Upton, para citar novamente o Charles Upton, o grande Charles Upton, né? que vem aí falando aí que muito dessa agenda que está nos livros dele, né? Ele fala que essa agenda do governo dos últimos anos de começar a abrir o assunto, na verdade, é uma forma de você psicologicamente induzir as pessoas, né, a começarem a acreditar, a desacreditarem de Deus, certo? Você tirar os fundamentos cristãos da sociedade e colocar num lugar fundamentos esotéricos da nova era, né? Fazer as pessoas acreditarem em seres de outros planetas, substituírem a crença legítima, né, em algo mais ligado ao ocultismo, né, ao satanismo, essas coisas, para fazer a sociedade decair, é algo proposital. Então, você acaba gerando esta dúvida. Será que esses caras eles estão aí, na verdade, será que o Elizondo e o Grouch, eles de fato estão revelando isso, colocando a vida deles em jogo, né, jogando a carreira deles pela janela, ou na verdade eles continuam sendo funcionários do governo e estão cumprindo uma ordem, cumprindo um papel que eles foram designados a cumprir, a virem a público, falarem tudo isso, né, para justamente fazer as pessoas acreditarem que tudo isso foi verdadeiro, que nem o Elizondo, ele fala que até o incidente em Roswell aconteceu,
Ele diz que ele viu indícios e provas e alguns altos oficiais falaram para ele que o incidente de Roswell tinha acontecido, se bem que ele mesmo também disse que nunca viu nada mais substancial, né? E assim, o que tanto o Grouch como o Elizondo falam, eu não vi nada de novo também. Tudo que eles falaram se encontra em qualquer livro de ufologia, qualquer revista de ufologia. Né? Eu não vi eles falarem nada de novo, nada. Tudo que eles falaram é a respeito de casos que já aconteceram, né? de incidentes que a gente já está cansado de saber. Eles simplesmente vieram e falaram assim, isso aí aconteceu mesmo, e eu vi lá um documento, eu conversei com um oficial que me confirmou que isso realmente aconteceu, né? Mas você não tem nenhuma outra... acesso a nada. Nada. Então, isso é que eu acho que, meu caro Wellington, a ufologia sempre volta a estaca zero. É assim, é frustrante. Então, a ufologia, como eu já falei, a ufologia está estacionada, né, no mesmo lugar há 50 anos. Estamos aqui discutindo os mesmos assuntos, né, há 50 anos. Entende? E por isso que criador de conteúdo de canal no YouTube tem uma dificuldade de crescer canal por causa disso daí, porque nunca sai do lugar, não tem assunto, não tem conteúdo. Você fica repetindo. A mesma coisa, igual você falou. O Dalito perguntando se você, pelo que ele escreveu, eu acho que é isso mesmo. Qual a maior prova da ufologia? A mais prova da ufologia, eu acho que seria isso aí. Não tem, na minha opinião, não tem. Só caso, relato. Sim, não, veja, o Wellington, a existência do fenômeno é incontestável, tá? Isso aí é incontestável. Você veja, tem muitos vídeos aí que são incontestáveis, né? Como eu até já falou aqui, estava falando na outra live, o filme da Mixon lá, né? Um cara, o fenômeno chupa-chupa, né? O próprio Elizondo, ele falou do caso da Operação Prato. Até o Elizondo, ele conhece o negócio, ele falou que... Ele até cita a Operação Prato e tal, como uma prova, entre aspas, né, do fenômeno. Ele fala, não, aquilo tudo aconteceu mesmo. Né? O fenômeno existe, o Wellington, isso é incontestável, certo? O que é duvidoso é você dizer que a origem do fenômeno é extraterrestre. É apenas isso. Certo? Agora, o fenômeno tem aspectos paranormais, como a gente está falando aqui, parapsicológicos, espirituais, certo? Ocultistas e tudo isso. Tem vários desses aspectos ligados ao fenômeno OVNI, né? E, assim, talvez o porquê os governos não revelam nada, certo? Aí vai até pegando um gancho aqui de um amigo nosso aí, que ele até me pediu para fazer um vídeo sobre o tal da Elite Collins, que é algo muito pouco conhecido, muito pouco falado. Foi tratado num livro, apenas num livro aí, né, do Redfern, né, que ele fala da Elite Collins. Né? Agora, também um negócio assim que eu ainda vou procurar mais, eu não encontrei quase nada sobre isso. Preciso encontrar mais elementos para falar com mais propriedade. Segundo o Redfern, a Elite Collins seria um grupo incrustado dentro do governo, né? Um desses outros grupos incrustados no Pentágono, e esse Elite Collins acredita que os OVNIs, na verdade, eles são demônios, né? São demônios, e que, na verdade, são anjos caídos que estão enganando a humanidade. E eles teriam vários indícios disso, certo? Que eles não seriam extraterrestres. É por isso que os governos não revelam, porque a verdade seria tão assustadora, né? Que as pessoas querem, a verdade que as pessoas querem ouvir é o seguinte: não, esses seres são de Alpha Centauri, né? São de Aldebaran, sei lá de mais aonde, são nossos irmãos cósmicos. As pessoas querem ouvir isso. Agora, a verdade é muito mais terrível. Não é? Os governos talvez não venham ao público e falem, é assim assado, por quê? Porque a verdade é um negócio assustador. Imagina o governo vir a público e falar que esses OVNIs, na verdade, a origem desses OVNIs é uma origem espiritual, é uma origem, são seres que vêm de um reino tenebroso, sei lá o quê. Estão enganando a humanidade. Eu acho que não vai mudar nada. Para mim, acho que não mudaria nada e para você. Igual para nós que já estamos
para nós que já estamos acostumados com isso, né? Não vai mudar nada. Sem dúvida, para mim não mudaria nada. Assim como, por exemplo, o sujeito falar para mim que a Terra é plana, para mim também não muda nada, né? Terra pode ser oca, qualquer coisa, para mim não muda nada, né? Agora, talvez, né? Talvez haveria esse receio, né? Um receio aí. Então, veja bem, você pode aplicar essa lógica que você falou agora, Hélio, também para o fato de que eles sejam extraterrestres. Qual o problema se eles são extraterrestres e o governo já teria provas disso, já teria, né? Já saberia disso de maneira definitiva? Qual o problema deles chegarem a público e falarem, não, eles são extraterrestres? Ninguém ia estranhar, Hélio. Sabe aquela história de que muitos ufólogos ainda falam até hoje, eles não revelam, né? Quando dá uma entrevista aí para a mídia, não, o governo não revela porque teme que a população vai entrar em pânico, essas coisas. Isso aí já não vale, né? Isso aí não vale, porque a população está acostumada já com o assunto. É filme, é série, né? É série, sabe, toda hora falando na televisão, né? As pessoas estão acostumadas com ET, né? Você vê que as pessoas usam camiseta de extraterrestre, certo? Tem bichinho de pelúcia ET, ninguém mais estranha isso daí. Não seria nada como... Não é um argumento que se possa usar mais para se dizer que o governo não revela porque teme pânico, né? Não é um argumento. Um outro argumento que talvez ainda se use, Wellington, é que, não, o governo não quer falar, não quer vir aí a público e admitir, né, porque cientificamente pegaria mal, né? Então eles teriam que ter aí todos, assim, um cabedal, né? um cabedal aí de elementos científicos, certo? Desses elementos científicos para publicar na revista Nature, uma coisa assim, né? Para não passarem vergonha, né? Agora, Wellington, eu acho que a explicação talvez mais para mim, mais válida, certo? Seria de que o fenômeno OVNI, ele é muito útil, Wellington, aos governos, certo? Ele é muito útil, justamente porque ele gera essa controvérsia e esta celeuma. E você pode usar o fenômeno OVNI para encobrir o que você quiser. O fenômeno OVNI é usado como um fator de encobrimento de outros, sabe, de coisas muito piores às vezes. Por exemplo, durante a Guerra Fria, o fenômeno OVNI foi usado como forma de encobrir testes de armas secretas. Certo? Então, muitos desses aviões, modelos de aviões aí com design, com design muito futurista, né? Esses aviões aí, eles passaram por OVNIs. Né? Só para lembrar que o B-2, o avião invisível, o avião triangular, ele teve ondas de OVNIs triangulares nos anos 70, por exemplo, em vários lugares. E se descobriu depois que, na verdade, eram testes com esses aviões invisíveis, certo? Então, mas foi muito útil naquele momento, porque encobriu a existência desses aviões. Né? Não havia interesse em você deixar esses aviões serem expostos, que era uma tecnologia, na época, altamente secreta. Né? Então, o fenômeno OVNI, ele serve como um instrumento muito útil para muitas politicagens aí, entende? Agora você pode, por exemplo, usar o fenômeno OVNI, eu acho que pode estar usando isso para obter recursos, alegando que o fenômeno, que nós estamos aí em risco de uma invasão, uma invasão extraterrestre, então nós precisamos de recursos para aumentar as defesas planetárias, construir mais armas, entende? Desenvolver mais tecnologias para podermos combater aí uma possível invasão, entende? Então, tudo isso daí, rapaz, sempre vai ser usado de maneira a servir certos interesses. A Nelista perguntando aqui do bonequinho do ET que eu mostrei aqui, eu comprei na palestra do Edson, que veio dizer, é lá em São Paulo que acha, R$75 cada um. Massa, né? Bem bonitinho mesmo.
Quem sabe futuramente, nas próximas palestras que eu fazer aqui, eu compro umas lembranças, alguma coisa para dar para o pessoal, que eu vou ter que fazer, vou ver se eu consigo mesmo fazer isso, porque chama mais atenção e quem está pagando merecia ganhar algum brinde, né? Então nada mais que justo, né? Então, eu vou passar aqui agora para o próximo caso aqui. Então, o caso Antônio Ferreira. Esse você conhece, Cláudio? Bom, esse eu pesquisei, né? Ai, meu Deus. Bom, o caso Antônio Ferreira é clássico aí, quase que aconteceu em 79. Eu estive com o Ney Matiel Pires, que foi quem pesquisou esse caso, certo? Estive entrevistando o Ney Matiel lá em Mirassol. O Ney Matiel morreu aí pouco tempo depois que a gente entrevistou ele, infelizmente. E ficamos sabendo aí de praticamente tudo aí envolvendo o caso, né, o Antônio Carlos Ferreira. Bom, eu não sei se ele está. Peraí, aí tem dois Ferreiras. Tem o Antônio Alves Ferreira e o Antônio Carlos Ferreira. Você está falando do Antônio Carlos Ferreira, né? O caso Mirassol. Isso, está lá no seu canal. Né? Então, o caso Antônio Carlos Ferreira, o caso Antônio Alves Ferreira é daquele. De um maranhense. É o caso Antônio Ferreira. Então, o Antônio Ferreira é o caso do vigia noturno da empresa de imóveis Fafá, lá de Mirassol, que estava numa noite em vigia e apareceram seres que desceram no pátio da fábrica, sequestraram ele e fizeram com que ele mantivesse até relações, né, com uma mulher mefistofélica, vamos chamar assim, que era muito feia mesmo, e chegaram até a aplicar uma injeção, veja você, coisa tosca, né? Aplicaram até uma injeção nele para que ele pudesse conseguir manter relações aí com essa mulher mefistofélica, aí, conforme ele descreveu e tudo mais, né? Conforme os desenhos dele. E, cara, é um caso com tanta... Tem um vídeo no meu canal também, que eu fiz sobre o caso, as pessoas podem ir lá e pegar todos os detalhes. É porque isso é muito o que falar do caso, assim, para resumir. Ele chegou até a ser levado para o planeta lá num desses contatos, para o planeta desses seres aí. Eram seres que estavam fazendo, segundo o Ferreira, experiências com hibridização, né? E chegaram até a mostrar o filho pro Antônio Carlos, que ele gerou, que era um híbrido, certo? E ele disse que era feio para Dedé. A criança era mais feia que a própria mãe, lá ele falou, sabe? E, bom, é um caso que foi bem pesquisado pelo Matiel Pires, pelo Walter Buehler, né? Pelo Álvaro Fernandes, vamos esquecer, pelo Álvaro Fernandes, que era espírita e parapsicólogo, e lá de São José do Rio Preto. E foi muito bem pesquisado. E tem, assim, é um dos casos assim, com maior quantidade de dados, né? De informações, de relatórios, muito relatório. O próprio Ney Matiel Pires escreveu um livro que, infelizmente, nunca foi publicado no Brasil. Você acredita nisso? Só tem versão em inglês, né? Chama Contatos em Mirassol, algo assim. E o caso ele tá mais descrito no livro branco dos discos voadores do Walter Buehler, que, aliás, é um livro que quem escreveu esse livro, quem escreveu a parceria desse livro aí do Buehler foi o Ney Matiel Pires. E o livro está lá como o coautor do livro, é Walter Buehler, até esqueci lá, o Pereira, né, uma coisa assim, não sei o que lá, Pereira, que é o coautor do livro, que não teve nada a ver, não escreveu nada, só emprestou o nome, né? E o Ney Matiel Pires ficou muito aborrecido com isso, até ele me falou, eu não sei por que o Buehler não colocou meu nome, porque eu fui o coautor desse livro. Metade do livro foi escrito pelo Ney Matiel Pires. Aí o Ney Matiel Pires lançou depois um livro sobre o caso Mirassol, que foi lançado só no exterior, nos Estados Unidos, né? E é um caso que, poxa, elementos e mais elementos, né? Teve lá uma vez que os ETs, que os seres queimaram até uma camisa dele, jogaram um raio que queimou a camisa, o Ney Matiel guardava essa camisa, queimou uma folha, um calendário, aqueles calendários de parede, de papel, os seres, eu não sei por que os seres foram fazer isso, mas queimaram um calendário,
o cachorro dele, né, chamado Hong, que era o cachorro, na verdade, da mãe, mais ligado à mãe dele, um cachorro chamado Hong, um pastor alemão, morreu alguns meses depois do contato, estranhamente. Como acontece em vários casos, os animais são muito sensíveis. Por algum motivo, os animais não resistem, sabe? Tem vários casos de contato que o cachorro, né, por exemplo, acabou morrendo algum tempo depois, certo? Então, é um caso bastante, muito, e está no meu livro, 50 Tons de Grace, né? Está reconstituído aqui, ó. Esse caso está muito bem reconstituído aqui no meu livro, um dos capítulos, certo? Junto com o caso Vilas Boas e muitos outros casos de contatos sexuais, certo? E já nós vai falar aqui de um bem interessante aqui, já agora mesmo, vai ser um dos últimos casos, né? Agora o próximo caso, que é o Antônio Vilas Boas. Isso, já falamos, né? Em outras também, mas a gente pode falar ela passa para frente. É um caso que eu pesquisei bastante, eu falei bastante também. Estive até em São Francisco de Sales. Na verdade, quem reabriu o caso fui eu e o Pablo, certo? O caso estava totalmente estagnado, certo? Totalmente estagnado. Eu e o Pablo reabrimos o caso. Eu acabei eu encontrei a irmã do Vilas Boas, a Odércia. Foi a partir disso, certo? Aí nós reabrimos o caso, nós fomos até São Francisco de Sales entrevistar a Odércia, acabamos entrevistando em Fernandópolis o irmão do Vilas Boas também, o José Vilas Boas, entrevistamos outros parentes do Vilas Boas, entrevistamos a viúva, a filha, né? Entrevistamos um monte de gente, amigos do Vilas Boas, todos confirmaram a história, do contato que ele teve em 57, outubro de 57, né, no começo da primavera de 57, e aquele caso, né, estava lá com o trator, baixo um OVNI em forma de ovo no campo, os seres todos vestidos com uma roupa hermética, e com a Irene Grant, né, essa foto é com a grande Irene Grant. Eu vou te perguntar dela na próxima pergunta, né? Lá no Rio de Janeiro. E é isso aí, acho que é um caso que já todo mundo está cansado de saber e tal. Agora você já pode entrar então no caso dela, então. Ele acabou, só para fechar, o Vilas Boas, ele foi levado, chegou a ser levado até os Estados Unidos, né? Não sabe se foi a NASA, se foi alguma agência de inteligência que foi buscar o Vilas Boas na fazenda dele, e o levou para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos o Vilas Boas foi levado a uma base. E lá nessa base, ele não sabe se ele foi na área 51, ele não sabe dizer que base era exatamente, uma base secreta, e ele foi levado, ele chegou lá e disse que ele viu lá vários discos voadores. Os militares perguntaram para ele, você reconhece alguns desses discos? Eles queriam saber se o disco que havia sequestrado ele era parecido com aqueles que eles tinham em poder lá. Então veja você aí, meu caro Wellington, você que está louco por uma prova, tá aí um elemento muito interessante, certo? O Vilas Boas disse que foi levado para os Estados Unidos, foi levado a uma base, e lá ele viu vários discos voadores resgatados. E não deixa de ser um negócio muito sintomático. Assustador, né? Sintomático que os militares americanos venham até o Brasil, né? Apenas para pegar o Vilas Boas, levar ele para lá, fazer uma excursão. Diz que, na verdade, o Vilas Boas, convidaram até mesmo o Vilas Boas para ele ficar nos Estados Unidos, sabe? Eles queriam que o Vilas Boas ficasse lá mesmo, para que ele pudesse ser estudado o tempo inteiro. Queria que ele ficasse lá mesmo, mas o Vilas Boas não quis, até chegaram a dar terras para ele lá, nos Estados Unidos, né? Quer dizer, e assim, é um caso realmente, o caso Vilas Boas, eu já falei, eu falo até que no meu livro, 50 Tons, né? Eu até falo aqui que o caso, o livro, aliás, o livro 50 Tons, ele é um livro que nasceu por causa do caso Vilas Boas, certo? Ele está todo baseado no caso Vilas Boas. E eu até digo que é o caso mais, para mim, é o caso mais fascinante da ufologia, o caso Vilas Boas. Beleza. Aí o que você tem para falar sobre a Irene Grant? Que ela é ufóloga, que eu vi lá no seu canal, você fez vídeo também. Cara, falamos do caso Vilas Boas também com a própria Irene, e ela considerava um caso autêntico.
Claro, nem ufólogo, eu nunca vi nem ufólogo contestar o caso Vilas Boas também. Há algumas contestações aí, algumas aí que dizem, o Vilas Boas, na verdade, ele imaginou tudo aquilo porque o irmão dele, ele ficava ouvindo o irmão dele ter relações, que era casado, ter relações, ele era solteiro, ele ouvia aquilo, ficou fantasiando. Isso aí é tudo bobagem. Isso aí não corresponde, tudo besteira isso aí, entende? Não foi fantasia a cabeça dele, coisa nenhuma. Agora, tem aquele negócio da Operação Mirage, né? A Operação Mirage, que eu trato não desse livro aqui, mas no livro, na versão espanhola desse livro, Enquanto os Cercanos de Todo Tipo, no capítulo eu trato disso longamente, que eu analiso esse possível envolvimento da CIA, né? Com o caso Vilas Boas, que, segundo alguns autos aí oficiais que andaram surgindo aí nos últimos anos, vieram ao público, disseram que participaram de uma operação chamada Operação Mirage e que teriam falsificado vários casos de OVNIs, criado PSYOPs, entende? Fizeram operações psicológicas e inventaram vários casos, entre eles o Vilas Boas. É uma versão muito, muito polêmica, eu trato nesse capítulo aí desse livro aí. Tá? Então, o penúltimo caso aqui da nossa noite, que é aquele, né, que a gente conversou antes, mostrou os livros aí, é o famoso caso do Arthur Berlet. Exatamente, o caso do Arthur. Então, olha aqui, ó, tem o livro original aqui, ó. Tá vendo? Livro de 1967. Isso aqui é o livro com a capa original aí, é o livro original. O livro já teve um prefácio aqui do militar, né? Nada menos do que a introdução foi feita nada menos do que do George Geisel, que era o irmão do Ernesto Geisel, que foi presidente da República do regime militar aí no final dos anos 70, que antecedeu o Figueiredo. E as conclusões do livro foram feitas pelo Walter Buehler, certo? Pelo grande Walter Buehler. E eu fiz um vídeo também no meu canal falando do caso. Tem o capítulo, eu escrevi um capítulo a respeito aqui no meu livro Contatados, certo? Tem um capítulo aqui falando só do caso Arthur Berlet e do Antônio Rossi, que é muito parecido com o caso do Berlet. O caso do Rossi é praticamente idêntico, que os dois alegam que foram levados para outro planeta por seres amigáveis, seres mais parecidos conosco, né? Com a nossa compleição. Aliás, os seres aí do Arthur Berlet, do Arthur Berlet, ele praticamente não tinha diferença nenhuma com o ser humano. Eram como nós. E também é curioso que ambos alegam que foram levados para o que seria o planeta Marte, certo? Então, é algo assim. Muita gente vai falar, Marte não tem vida e só poderia ser talvez uma outra dimensão em Marte, ou certo? Algo assim, porque, lógico, pelo que a gente sabe, Marte é inabitável. Mas ambos alegam que poderia ter sido em Marte, certo? Que eles foram levados aí. E ambos contam praticamente a mesma história. Foram levados, foram levados para esse outro planeta, e lá eles viram uma civilização assim utópica, né? Em tudo perfeita, tudo era perfeito, não tinha fome, não tinha miséria, não tinha doença, não tinha desgraça, não tinha nada, tudo perfeito, todo mundo feliz, pessoas andando em carros, tipo carros voadores, né? Os veículos eram voadores. Não, a cidade era um local futurista e maravilhoso, e seria este o caso. O Arthur Berlet, só que é o seguinte, né? O Arthur Berlet, ele reclamou que no final deixaram ele em um local muito longe da casa dele. Ele teve que andar um bocado, teve que... Olha aqui, ele até reclama aqui, ó. Olha aqui, falando aqui, ó. Deixaram ele a 5 quilômetros. 5 quilômetros. Ele até falou, por que não me deixaram mais perto, né? Aí disseram para ele assim que ia fazer bem para ele caminhar. Olha só, que isso é um pouco cruel isso aí, né? Ele devia ter que pedir carona para voltar. Ele passou um verdadeiro perrengue para voltar para casa, certo? Teve que pedir carona e tudo mais, né?
Então, esse seria o aspecto aí. No caso do do Antônio Rossi, já não, né? Antônio Rossi, ele foi... deixaram ele no local lá pertinho, tudo bonitinho, beleza, né? E o Antônio Rossi era um operário, e ele estava pescando quando os seres vieram e levaram ele, né? O Antônio Rossi, ele até apareceu aí, um pouco antes, já bem velhinho, ele apareceu aí, dando entrevista, ele relançou o livro, né? Nos anos 90, ele relançou esse livro aqui, com uma capa quase igual aí, mas com uma edição renovada e tal. E é uma história assim, né, meu caro Wellington, que o Claudio Covo eu perguntei para o Claudio o que ele achava dessas histórias, ele falou que achava que eram mais fantasias, histórias fantasistas, ficção científica mesmo, que refletia muito mais o desejo de que você possa ter um local, né, um mundo em que tudo seja maravilhoso, certo? Quem é que não gostaria, né, que houvesse um lugar assim? Então seria assim mais um exercício de ficção científica, vamos dizer assim. Beleza. O Danilo está perguntando para você, assim, qual a sua opinião sobre o caso do Chupacabras? E hoje teve também lá na palestra do Edson que ele comentou, que teve cidade, parece que no Rio Grande do Sul, se não me engano, que já teve caso, né? Já está voltando de novo o ataque aos animais, né? Então, Carol, eu estive na época daquela onda do auge do chupacabras, que foi lá nos anos 90, lá pelo ano de 96, 97. Meu gato está destruindo tudo aqui, gente. Aconteceu isso aí. Eu fui em São Roque, né, cidade de São Roque, onde estava tendo ataques do chupacabra, e estive com vários pesquisadores lá da região. Fui junto com o Pablo também, encontrei com vários pesquisadores da região, ufólogos da região, gente muito boa, e cheguei a ver umas pegadas, né, em São Roque, do que poderia ser o chupacabras, mas eu não saberia dizer se aquilo ali era pegada de realmente uma criatura, ou uma pegada, poderia ser uma pegada de um gato selvagem, né, não se diferenciava muito de um animal selvagem. Não deu para saber. Agora, as pessoas lá disseram que viram uma criatura estranha e que o galinheiro ela tinha sido atacado, muitas galinhas apareceram mortas, e estava tendo essa onda, né? Teve essa onda nos anos 90, final dos anos 90, do chupacabras, que foi bem naquela época também, foi tudo junto, né? T de Varginha, né? Foi bem naquela época, mesma época praticamente, né? Você viu um vídeo no Geraldo Luiz, não sei se você acompanhava ele falava muito sobre casos de ufologia. Lá no Rio de Janeiro teve um sítio, um senhor, que botou uma câmera que estava desconfiado que as galinhas dele estavam sumindo do galinheiro e estavam sendo mortas também. E ele filmou uma luz saindo do galinheiro de madrugada. Você chegou a ver isso? Não lembro disso daí também, Elton. Interessante se você procurar no YouTube, você vai ver, você vai achar a forma que a luz desce, que a câmera pega, é uma bola de luz bem grande, muito grande mesmo, né? Dá para ver o ser, né? Andando perto da bola de luz. Ela sobe numa velocidade, some da câmera numa velocidade impressionante. Sim, então, foi uma luz, né? Não uma criatura, Uhum. é isso? Uma luz. Então aí fica aquela sugestão de que talvez seria um OVNI transportava essas Ali. criaturas e que ia estar fazendo. Mas aí que tá, né? Aí tinha que ter ido alguém lá analisar solo, né? Coletar coisa para análise, né? Não, então, eu até escrevi um artigo sobre isso, em que eu correlacionei esses casos todos da época como um fenômeno que não era nada novo, na verdade, né? Porque durante toda a história, nós temos aí casos e mais casos de ataques de criaturas monstruosas, certo? Demoníacas, que recebem outros nomes, né? Eu não sei por que foi naquela época tudo aquilo se concentrou, né? Aqueles ataques começaram em Porto Rico e de Porto Rico começaram a descer aí aqui para América do Sul,
e chegou até o Brasil e virou um negócio assim, uma febre, né? E teve ataques em vários outros lugares do mundo também, mas principalmente o negócio se concentrou mais aqui na América Central e América do Sul. E quais foram as sugestões? Tem uma criatura genética que escapou de um laboratório. Lembra essas teorias? Teve até essa teoria aí, de que era uma criatura que escapou de um laboratório genético, né? Que escapou e começou a atacar. Aí outros disseram, não, isso aí era um mascote do extraterrestre. Eles trouxeram isso no disco voador, negócio soltaram o bicho. É tudo teoria, não ficou nada claro. Seres de outras dimensões também, que passaram para a nossa dimensão de repente, né? Uma das teorias talvez mais fortes seria essa, que não se sabe por que, em alguns momentos, né, algumas portas dimensionais se abrem e por aí passam, né, seres como esses que vêm e realizam tais tipos de ataques. Certo? Agora, foi uma grande onda que acabou passando, mas que, como aí o Edson te falou, e pode estar, tem ataques aqui e ali ainda, aparecem casos. Eu acredito que se você começar a escarafunchar, você vai encontrar. Né? Então sempre tem um local. Agora eu queria que você falasse de um outro caso, né, que é o do caso da Ilha Mauri. Esse é outro também caso também. Canal. Então, pois é, esse é outro caso muito, sabe, muito legal aí, porque esse caso da Ilha Mauri, ele aconteceu antes do caso Arnold, quer dizer, na verdade, o caso que antecedeu, ele antecedeu até, acho que em 3 dias, algo assim, o caso do Kenneth Arnold. Aconteceu poucos dias antes do caso Arnold, lá em junho de 47, né? É um caso assim cheio, é um caso riquíssimo, que foi tido como uma fraude. Esse caso era tido como uma fraude, foi tido como uma fraude até pouco tempo atrás. De repente, fizeram várias revisões do caso, encontraram novos dados, levantaram uma série de fatos e viram que o caso não era provavelmente uma fraude, certo? Falaram que o negócio lá do OVNI, que eram vários OVNIs que pararam em cima de um barco, né? De um barco, e esses OVNIs soltaram uma substância, um metal, fizeram uma chuva metálica de algo que parecia estanho, algo assim. E isso lembra aquela chuva que teve em Campinas, né, aquele caso de 54, da chuva de metais em Campinas, do OVNI em Ubatuba, que soltou fragmentos, é um negócio assim. Aí esse caso da Ilha Mauri tem vários elementos, num caso só, um caso que antecede o caso Arnold, um dos primeiros casos da ufologia, e que reúne essa chuva de metais, diz que esses metais foram recolhidos, e aí é aquele negócio, os metais foram recolhidos, e as amostras que estavam no avião, né, estavam sendo levados no avião da Força Aérea e tal, e esse avião acabou sofrendo um estranho acidente, né, entre aspas, e todo o material se perdeu nesse acidente. E aí fizeram um levantamento para ver se era verdade, e se era verdade mesmo, esse acidente aconteceu, né, teve esse voo, e realmente esse entre aspas, acidente aconteceu, algo estranhíssimo. Outro negócio, de caso da Ilha Mauri, também teve a presença de homens de preto, certo? Foi o primeiro caso da ufologia com a presença de homens de preto. Os homens de preto apareceram para as testemunhas envolvidas, e falaram, não divulga, não sei o quê. Todo aquele procedimento típico dos homens de preto. Né? Teve isso, teve também acobertamento governamental, certo? Junto com os homens de preto, teve todo um jogo de acobertamento aí em cima do caso, e um cachorro morreu, né? Os metais, quando choveram em cima do barco, atingiu um cachorro que morreu, e um garoto lá ficou ferido, e teve a participação de um sujeito nesse caso, que era uma espécie de agente do governo, que é um cara que vai aparecer em vários outros casos depois, inclusive ele foi um dos suspeitos de ter participado do assassinato do Kennedy. Olha que coisa curiosa. Um dos caras que estavam na Ilha Mauri também está no caso do JFK. Era um agente governamental
que parece que era um cara encarregado a fazer serviço sujo, e ele estava envolvido tanto no caso da Ilha Mauro quanto no caso JFK. E tem vários livros aí já também, que foram lançados recentemente, e que contam bem, bem detalhadamente o caso da Ilha Mauro, que é um caso muito interessante, viu? Não é simplesmente assim como disseram, uma farsa grotesca, nada disso, não. Tem muitos elementos aí, claro que também não se dá para afirmar que aconteceu exatamente como foi narrado, né? Mas que muitos elementos presentes foram confirmados, isso foram. Beleza. Então, né, gente, agora vai ser minha última pergunta para a gente encerrar a live daqui a pouquinho, né? Cláudio, você acredita, hoje também foi comentado na palestra, nos agroglifos que andam aparecendo em Santa Catarina? Segundo o Edson, aquilo é fraude. E para você? Eu não posso dizer nada porque eu não. Né, casos que eu não conheço, que eu não examino, eu prefiro não falar. Agora, eu sempre fui cético em relação a casos de. As pessoas que me conhecem sabem disso. Algumas ficaram até bravas comigo aí, sabe? Porque eu sempre fui cético com relação a agroglifo. Sempre. Tanto é que você pode ver que eu não faço vídeo sobre isso, nunca escrevi artigo, entende? Sobre isso daí, porque eu acho um assunto. O que acontece é o seguinte, o Wellington. Foi comprovado já, certo? Comprovado que existe. Comprovado não, isso aí é um fato, né? É um fato. Existem várias empresas. Existe uma grande empresa nos Estados Unidos chamada Circle Makers. Não sei se vocês já ouviram falar. Tem até um site, é só procurar na internet. Circle Makers. É uma empresa britânica, certo? Que você entra lá, você encomenda, se você quiser qualquer círculo, eles fazem para você. Você encomenda lá, certo? Você fica, eu quero sabe, muita gente encomenda esses círculos para fazer propaganda da sua empresa. Inclusive, às vezes, eles colocam ali o logotipo da empresa, eles fazem um desenho nos trigais com uma propaganda, com o logotipo da tua empresa, entende? Então, isso aí eles não falam muito, né? Porque, lógico, o Fogo não vai tirar a foto lá de um logotipo lá de uma empresa qualquer, né? Como já teve aí várias empresas que usaram esse artifício aí, fizeram até Star Trek, viu? Até o Star Trek, uma vez que fizeram o agrogrifo Star Trek, entende? Então, também essa empresa, ela faz isso aí. Você contrata, eles vão lá escondido à noite, não sei, eles têm técnicas, eles vão lá com umas cordas lá tal, não é nada muito complicado, né? Eles vão lá escondido à noite e fazem um círculo, até círculos muito complicados eles fazem, certo? Agora, aquele negócio, o gente vai falar, Cláudio, mas tem muitos círculos aí que é impossível serem feitos dessa forma, porque são círculos muito grandes, muito complicados, de fato. Então, tem aí alguns elementos, certo? Que pairam como algo não explicado. A Neilise está te perguntando para você falar sobre o caso Nilson Patera, e a gente encerra a live. Sim, então. O caso que aconteceu em 73, 74, né, que ele sofreu 2 sequestros em Catanduva, na região de Catanduva. Esse caso aí acabou mobilizando o DOPS, né, mobilizou até o DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, acabaram investigando o pauteiro e vários ufólogos que pesquisaram o caso, entre eles o Max Berezovsky, né, o Fernando Grossman, o Flávio Pereira, o Willy Wirtz, né, os ufólogos que estavam envolvidos na pesquisa desse caso, o Nisson Pátero, ou Nisson Patero, até hoje eu não sei se é o Nisson Patero ou o Nisson Pátero, estavam envolvidos nesse caso, eles foram investigados pelo DOPS, foram suspeitos de subversão, né? Isso aí eu mesmo apurei, fui eu que apurei isso daí, porque eu descobri os documentos do DOPS no Arquivo do Estado de São Paulo, do caso do Nilson Patero, os documentos oficiais, publiquei um artigo sobre isso aí na revista UFO, a Folha de São Paulo fez uma reportagem sobre isso, mas me limitando aqui à parte ufológica, o Nilson Patero disse que foi sequestrado por um alien chamado Alex, vejam vocês, chamava Alex. O Nilson Patero era um vendedor de livros, ele vendia livros para bibliotecas. E aí ele, numa dessas daí, ele estava voltando de uma cidade, ele até não tinha conseguido vender os livros, estava aborrecido, e aí ele estava voltando e nisso daí um sujeito pediu carona, né, na estrada, ele acabou dando a carona, coisa que não se deve fazer, mas ele deu, e deu a carona, era um jovem, e esse jovem se identificou como Alex, começou com um papo meio esquisito com ele, falar uns negócios e tal,
e um papo meio diferente. E ele deixou o Alex num local depois, mais tarde, né? Mais tarde, baixa um OVNI, leva ele. Quando ele chega dentro do escovador, quem estava lá dentro? O Alex, entende? E aí ele falou: eu, na verdade, sou um alienígena, não sei o quê. Aí é um misto aí, não chega a ser uma abdução, é um caso mais de contatismo. E só que aí o Wilson Pátero disse que chegou a ver até um clone dele, fizeram um clone dele na nave, ele chegou a ver uma réplica dele na nave. Também fizeram uma experiência de ordem de natureza genética lá com ele, né? Ele também teve uma relação lá com uma mulher, e por isso até que eu coloquei também no meu livro aqui 50 tons de Grace, está aqui o caso num capítulo aqui bem descrito, e teve esses elementos todos aí, entende? Em resumo, seria isso. E o Pateiro, depois ele foi encontrado desacordado, acho que no segundo contato, ele foi encontrado desacordado, e do lado do carro, ele ficou até com uma mecha, né? Surgiu até uma mecha no cabelo dele, branca, que em decorrência do caso, não sabe exatamente por quê, né? Surgiu uma mecha branca, e depois os ETs fizeram a mesma coisa que fizeram aí com o Arthur Berlet, né? Deixaram ele, só que o Arthur Berlet até que ele não foi tão longe, ele ficou 5 quilômetros de distância, não é tão longe. Agora, o Pateiro, ele foi deixado, meu caro Wellington, né? Ele era da região de Catanduva, aí do oeste do estado de São Paulo. Adivinha onde é que deixaram ele, rapaz? Deixaram ele em Colatina, no Espírito Santo. Né? Imagina. Como é que ele ia voltar? Imagina, né? Jogaram ele lá em Colatina, rapaz. Ele passou por sacanagem, né? Nossa Senhora. Ele passou por um... Olha, veja bem. Ele chegou lá, rapaz, e ele teve que pedir socorro, ajuda, né? Porque estava sem nada, sem grana, sem nada. Teve que pedir ajuda. E assim, ele foi quase como ajudar ele como se ele fosse um pobre coitado, né? Aí depois ele começou a mesma coisa, imagina eu, se minha dois que me jogou lá na França. Pô, na França tá legal. Eu volto. Pô, aí você vai ter que se virar, bicho. Não volta, não tem como voltar. Você vai ter que se virar, bicho. Você vai ter que pedir uma Uber, alguma coisa assim, bicho. Não tem como, eu acho, sem documento, sem nada, como é que a pessoa volta? Pois é, estaria ferrado, entende? Então, no caso aí do Pátero, o que aconteceu? Ele estava lá em Colatina, só que assim, ele começou a contar a história que tinha acontecido com ele, né? Ele falou: eu fui sequestrado por um disco voador. Pra quê? Piorou. O que aconteceu o quê? Toda a imprensa foi lá, né? Toda a imprensa, e até o prefeito de Colatina, cara, acabou recebendo ele. Ele virou uma sumidade, né? Virou uma celebridade. E o Pateiro contou, isso é muito engraçado, que ele falou que tinha sido sequestrado por um disco voador, mas a população, né, começou a surgir um boato de que ele era um marciano. Olha que curioso. Quiseram, muita gente foi lá, confundiram o Pateiro com o marciano, quiseram pegá-lo, sabe? Quiseram apalpá-lo para ver se ele era um marciano. O Pateiro ficou uma situação meio constrangedora, né? Mas é um caso que acabou gerando muita mídia, né? O caso do Pateiro saiu em todos os jornais, muita celeuma, e tudo mais, e como eu falei, acabou atraindo até os órgãos de repressão do regime militar, que ficaram desconfiados de que, na verdade, tudo aquilo lá teria sido uma manobra comunista. Vejam vocês, olha que loucura, o Wellington. Já pensou, cara? O cara foi confundido com marciano, com comunista, numa época efervescente, né, do Brasil. Então, é um caso assim, que até hoje assim, muito rico, né? Muito rico em detalhes e informações. A Zoação tá perguntando assim para você, né? Já cansei de falar isso muitas vezes aqui no canal aqui, que é para você falar o que você acha sobre a desunião dos ufólogos brasileiros, que tem pra caramba e tem muita mesmo, né? Mas aí fica a seu critério se você quiser falar. Não, já falamos outras vezes, Wellington, mas muitas vezes. Né? Falamos muitas vezes porque então é algo triste que acontece. Isso não é de hoje, certo? Não é de hoje, mas eu acho que antigamente havia menos desunião. Havia algumas
discordâncias, claro. Por exemplo, vamos citar rapidamente aqui o Walter Buehler, dos anos 50 já, o início da ufologia, certo? Vamos pegar o início da ufologia brasileira. O Walter Buehler fundou um dos primeiros, se não o primeiro grupo brasileiro de pesquisa civil de OVNIs, que foi a SBDV, a Sociedade Brasileira de Estudos dos Discos Voadores, em 57. O Buehler era de uma linha adamskiana, ou seja, ele era de uma linha, ele achava que os ETs eram um camarada, bonzinho, entende? Era dessa linha. A Irene Grant também era de uma linha mais ou menos próxima a isso. Eu achava que os ETs eram todos bacanas, gente boa, entende? Mesmo fazendo abdução, essas coisas, né? Depois, como surgiu as abduções, eles nunca encaravam o fenômeno com algo negativo. Agora, veja bem, não por isso, o Wellington, o próprio Buehler, ele deixava de publicar nos boletins dele, né? Ele nunca deixou de publicar nos boletins dele. Aliás, eu tenho os boletins todos originais dele aqui, né? Tem todos os originais do Buehler aqui, ó. Olha aqui, ó, encadernados. É muito livro. Olha aqui, ó. Ele me deu aqui os boletins encadernados, entendeu? Eu tenho todos os boletins. 4 volumes disso aqui, ó. Você tá doido. O melhor presente que eu já ganhei, acho que na minha vida. Em quantas páginas só nisso aí? Bicho, só isso aqui deve ter umas 500, né? Então, são os boletins todos que ele publicou entre 57 e 86, certo? De 57 e 86. Ele me deu isso aí, cara. Foi um dos melhores presentes que eu ganhei até hoje. E, aliás, não foi ele que deu, certo? Foi a esposa dele. Eu mantive correspondência com o Buehler. Ele morreu em 97, eu acho que o Buehler, se não me engano, em 97. Aí depois a esposa dele, a Vilma, né? Eu entrei em contato com a Vilma e eu nem pedi nada para ela. Eu entrei em contato assim para perguntar se ela estava legal, como é que é, não sei o quê. E ela aí me deu de presente, rapaz. Ela falou: eu vou te mandar aqui os boletins do Buehler para você. Ela mandou para mim, cara. Foi um grande presente que eu ganhei. Mas então, o Buehler nunca deixava de publicar nos boletins, o Wellington, casos, por exemplo, que contrariavam a própria visão dele. Ou de ufólogos com quem ele não concordava. Ele sempre publicou. Então, não tem esse negócio, sabe? Não tem esse negócio aí. Havia um entrosamento aí, de qualquer forma, né? Não havia grandes divisões, assim, grandes rachas. Eu acho que isso aí começou, como eu já te falei, começou nos anos 80, mais nos anos 80, porque até os anos 70 havia né, no mesmo congresso iam ufólogos de todas as linhas. Me lembro aquele congresso que o Hynek foi ao Brasil em 1979, né, 80, por aí, quando o Max Beresovitz até organizou o congresso e tal. Foram ufólogos de todas as linhas ali, né? A linha da mais mística, mais dita científica, certo? Foram lá, né? Você pode haver uma convivência sem problema nenhum, certo? Agora, eu acho que muito desse racha, dessas brigas, já te falei, foi por vaidade. Sabe, vaidade, o Wellington, assim, sabe, assim, um pensamento que eu acho totalmente também discrepante, esdrúxulo, que é o cara achar que dentro da ufologia tem que haver disputa de poder, porque um merece mais espaço que o outro, porque um merece aparecer mais que o outro, né? Um quer ser presidente disso, daquilo, diretor, representante do não sei o quê, né? Sabe, isso daí é assim, como se a ufologia desse prestígio, cara. Na verdade, a ufologia não dá prestígio nenhum, cara. Essa é a verdade. Certo? A ufologia não dá prestígio. Você não vira um superstar pela ufologia. Né? Sim. Muito pelo contrário, te dá prejuízo, dor de cabeça, trabalho. Você é ridicularizado, gozam da tua cara, certo? Você vira a piada do bairro, entende? Chacota. Então, exatamente. Então, na verdade, só te traz prejuízo. Você tem um emprego lá, você pode correr o risco de perder o emprego, não é verdade? O seu patrão descobre que você é ufólogo, fala, porra, você é doido, né? Então, essas coisas. É só o pessoal analisar a vida da Kátia, né? Que ela sofreu do caso Varginha. Exatamente. Tá ali. Exatamente. Nem precisa de mais. O Dilon tá falando assim para nós, o Cláudio, que é para nós fazer uma live falando sobre o Rubens Junqueira Vilela. Você consegue fazer uma live falando sobre esse caso? Que nós faz da próxima, nós faz ela. Então, falar só sobre o caso, veja bem, eu tive a grande honra e o prazer de conhecer o Rubens, né?
pessoalmente, lá nas reuniões do Max Berezovski que eu frequentava. Eu tive grande honra, até o Rubens Junqueira até me deu uma carona, veja bem. Chegou a me dar uma carona, foi maravilhoso. Tirei fotos com ele, eu tenho a gravação de entrevista que eu fiz com ele, que é aquele negócio também. Até hoje eu não pude, não tive tempo, condições de pegar essa gravação, colocar aí na internet e tal, e escrever uma matéria como deveria escrever sobre o Rubens Junqueira. Agora, assim, o meu caro Wellington, eu não tenho como falar muito assim do Rubens, né? Conversei com ele. Ele teve um caso de contato na Antártida, não é isso? Ele foi um grande explorador, ele era meteorologista, certo? Rubens Junqueira Vilela, meteorologista. Ele teve um avistamento na Antártida. Ele foi um dos primeiros brasileiros a colocar os pés na Antártida. Ele é uma espécie de, sabe, de pioneiro. Caso Euromar, esse mesmo. Não é isso? Então, exatamente. Ele teve avistamentos lá, ele contou isso para mim. Teve avistamentos lá na Antártida e foi nos anos 60, final dos anos 60 que ele teve esse contato aí, certo? E assim, um cara muito, muito sensacional, Rubens Junqueira, viu? Um cara, veja, daqueles raros ufólogos com uma formação científica assim muito, muito sólida, né? Porque ele era meteorologista da Universidade de São Paulo, da USP. Vira e mexe, ele dava entrevista falando de meteorologia na televisão. As pessoas lembram, talvez, isso aí nos anos 80, 90, começo dos anos 90. Né? Então, a gente talvez possa falar algo, mas assim, eu não sou aqui um conhecedor aí grande conhecedor da vida e da obra. Não, né? Você já viu que uma live desse caso não dá. Tem que fazer outros assuntos também junto com ele, né? Exatamente. Mas eu não sei. Fazer uma live de uma hora e meia. Eu não sei se o Rubens Junqueira está vivo, por exemplo. Eu não sei. Eu perdi o contato com ele. Né? Não sei. Eu não sei se ele ainda está vivo, se ele está bem, como é que é. Não sei. Então tá, beleza. Pessoal, quero agradecer muito aqui a presença de vocês. Amanhã, às 20 horas, também tem live aqui com o Paulo César de Oliveira, de Ufologia, né? Eu quero agradecer aqui ao Odilon Zoação, Transcomunicação Instrumental de Ucleia, que chegou agora mesmo. A Annelise, né? Quem mais aqui? Tiago, participou aqui. Paulo, Roberto, Danilo Rodrigues, Ione Luiz. A todos que vão assistir, meu muito obrigado. Se inscrevam no canal se não é inscrito. Deixe um like. E, como eu falei, eu não pude apresentar a palestra hoje do Edson, porque, como eu falei, meu computador não aguenta dizer esse vídeo, o celular estava muito escuro, não tinha como transmitir. Então, segunda-feira, eu vou fazer a transmissão da palestra, para quem não viu, né, quiser assistir à noite, né, já fica aí a dica também para você. Então, Cláudio, suas considerações finais, né, Não, olha, para você ver que nada aqui foi combinado, né, Wellington? Você me perguntou, aquele negócio, eu peço desculpas aí, porque eu não sei tudo, não sou o cara que sabe tudo, certo? E posso falar daquilo que eu pesquisei, né? Posso falar do que eu pesquisei e dentro das limitações aqui também, né? De tempo e tudo mais. Mas, meu caro, então, eu te agradeço bastante, o Wellington, como sempre, e peço desculpas aí pro pessoal se eu né, deixei aí de falar algo que eles gostariam que eu falasse, e quero mandar um abraço a todos, agradecer a todos, e quero lembrar aqui, por último, que muita gente me pergunta aí do meu livro Illuminati, agora ele está na Amazon, tá, gente? Tá muito fácil agora o pessoal estava me cobrando muito por causa disso daí. Quando é que este livro vai estar mais fácil Tava muito difícil de... Ele está custando quanto hoje? Não sei, cara. Sinceramente, não tenho ideia. Na Amazon, eu não sei quanto é que está custando. Espero que não seja caro, porque eu não cuido dessas coisas, Wellington. Eu não cuido dessas coisas, e quem cuida disso aqui é o meu editor aqui, é o editor do livro aqui, o Bira Câmara, né? Ele que cuida disso daí, eu só escrevi o livro, passei o livro para ele, e ele que cuida disso daí, eu não sei nada disso aí. Tá, espero que não seja alguma coisa dos livros? Oi? Tem alguma coisa com as verdades dos livros? Eu nem sei, cara, sinceramente. Eu nem sei, porque sabe que pessoas acham que no Brasil, muita gente pensa às vezes que o cara lança livro, fica rico, né? Eu tenho vários. Exato, por isso que nossa, o cara tá rico. O
Cara, eu não vi a cor não ganha nada. Não vi a cor de dinheiro nenhum, cara. Eu só divulgo assim mais, porque muita gente me cobra, entende? Fala, Cláudio, eu quero um livro lá, como é que eu faço? Escreve muito para mim, cara, entende? Escreve muito. Eu até estou disponibilizando alguns títulos. Hoje também me perguntaram, alguns Cláudio, títulos em formato e-book no meu Patreon. As pessoas entram lá. Qual que é a cidade que você mora? Quem que perguntou isso? Estava perguntando lá na palestra hoje. Não, é secreto. É secreto? Tem gente que acha que você mora no Japão, tá? Cara, você acha que eu vou ser louco de falar? Eu tô aí envolvido, fico aí denunciando aí tudo que é coisa, cara. Falando de sociedade secreta. Tá, cara, não, veja, antes todo mundo sabia. Entendeu? Todo mundo sabia. Aliás, eu falei já em algumas lives onde eu tava. Pega umas lives antigas que eu fiz aí que vocês vão ver. Agora eu não vou ficar falando mais não. Porque, tem aqui, pessoal, 5 lives, 6 lives. Eu já andei falando aí, não devia falar, nem falando. Mas então, agora eu não falo mais não, cara. Eu vou dificultar um pouco aí. Para quem quiser me eliminar, vai ser mais difícil. Entendeu? Tá certo? Então, pessoal, não dá, meu. até amanhã. É muito boa noite. Até amanhã. Fique com Deus. Um abraço a todos.